Então, aí eu agora fiquei preocupado, né? Porque eu ia lá para o escritório do meu pai, mas meu pai deixou trancado, vim correndo para a casa da minha mãe, cheguei aqui, a internet havia satélite. Vamos entrar no ar agora, sempre tá? tem que ter um bochicho, né? Tá, vamos embora. Boa noite, boa tarde, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live do ITJ nessa terça-feira, aqui em São Paulo, uma terça-feira chuvosa, né? Aonde eu tenho certeza que o nosso convidado de hoje vai trazer muita luz, em especial nesse momento onde a maior parte da população brasileira está passando por dificuldades financeiras. Às vezes, a gente acaba pedindo empréstimo, acaba, em especial as empresas, né, e acabam se enrolando e deixam de ver alguns meios de estar resolvendo essa situação. E é disso que a gente vai estar falando hoje. O nosso convidado de hoje, além de ser uma pessoa... eu sempre falo, quem assiste as minhas lives já está acostumado, né? Eu sempre falo primeiro das qualidades pessoais do nosso convidado, né? E quando a gente fala desse nosso convidado de hoje, ele é uma pessoa alegre, uma pessoa que luta pela advocacia. Luta pela advocacia exatamente porque vive da advocacia, sabe os problemas que a advocacia encontra, né? Apesar de estar hoje, gente, eu acabei de ficar sabendo que o nosso convidado está lá no sul de Minas, né? Então, a gente estava até falando aqui, às vezes, né, essa coisa de internet e tal, mas uma região que eu gosto muito, que é o sul de Minas, mas ele é um advogado santamarense, né? Ele é um advogado santamarense que luta, para quem não sabe, a subseção de Santo Amaro, da UAB, é a segunda maior subseção do estado de São Paulo. E eu posso até dizer do Brasil inteiro, né? Nós congregamos, além de ter uma área muito grande, então, a advocacia santamarense, ela defende uma população, tanto em área quanto em número de pessoas, muito grande. Até eu posso dizer que maior do que alguns estados, né, do Brasil. Tamanha é a representatividade desse nosso pedacinho de chão. Falo desse nosso pedacinho de chão, porque também sou de Santo Amaro, né? Nasci em Santo Amaro, tenho o meu escritório também na Zona Sul, né? E realmente a gente tem várias realidades, e o nosso convidado de hoje, ele está à frente disso, luta por isso. E, para mim, quem o conhece sabe que essas palavras são verdadeiras, e eu acho que isso é o mais fantástico. Por que isso é o mais fantástico? Porque às vezes as pessoas acham que quando você está na mesma profissão, você é um concorrente, né? E o nosso convidado de hoje, ele mostra que não há concorrência, e sim colaboração. Então, essa pessoa colaborativa que luta pela advocacia, além de ter essas características pessoais, ele é advogado, pós-graduado em Direito Civil e em Processo Civil, especialista em Direito Bancário e Direito de Internet, presidente da Associação da União da Advocacia Santamarense, da UASA. Stefferson dos Santos Pinto, seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigado pelas palavras, né? Pelas boas-vindas. É uma honra, né, estar aqui hoje com a doutora, que também eu tenho muita admiração. Nossa amizade já começou há alguns anos atrás, né? Sempre nos demos bem, então, para mim é muito gratificante estar participando hoje com a doutora, né? E falar um pouquinho aí de um tema que eu gosto muito, né? Que é na parte de direito bancário, né? É uma área bem bacana. Tem uma travadinha, coisinha. Então. Vamos tocando, né? Porque a internet aqui, ela, como adiantou, estou aqui no sul de Minas e onde eu estou, a internet aqui é via satélite. É capaz de elas dar
uma pausinha, mas via de regra flui, né? Mas voltando, antes de adentrar o nosso tema aí, quero agradecer também aí a presença dos nossos convidados que estão nos assistindo. Eu sei que tem aí advogados, estudantes, pessoas que são simpáticas aos temas do direito, né, que às vezes não são da área, mas são simpáticos. Então, quero dar boas-vindas e agradecer a presença de todos, né? E quanto à nossa militância aí na advocacia santamarense, é muito legal também a gente ver aí, alguns já vem acompanhando, né, através da associação UASA, na qual eu estou presidente até o ano que vem, né, 2022, a gestão termina em fevereiro, e nesse período aí eu vejo muitos advogados. Hoje é muito comum, né, a advocacia não vir mais daqueles pais, né, que eram advogados e formavam seus filhos advogados, né? Hoje é muito comum os advogados saírem, às vezes, ser até o primeiro formando da família, né? Aquele que o pai, a mãe não teve oportunidade de estudar numa faculdade e consegue dar essa oportunidade para o filho, né? E em Santa Amaro é quase que uma cidade, já foi cidade, né? Santa Amaro tem uma quantidade muito grande de advogados que começam do nada, né? E realmente a associação tem feito um trabalho bem bacana com esse percentual aí de advogados que, através de grupos, né, suporte, diversas ações assim que ajudam na valorização, juntamente com a OAB também, que já faz um trabalho bem bacana, da qual a doutora é conselheira, né? Então, o que a gente puder fazer em relação aí à nossa classe, a gente faz. Agora, ao foco, né, o nosso tema, que é a revisão bancária administrativa, né? Quer falar, doutora? Pode falar. Eu quero, sabe por quê? Porque, assim, até quando a gente fala dessa jovem advocacia, nós temos uma cultura grande de litígio, e de litígio judicial. Então, para quem ainda não sabe, não viu ainda o tema, então, o nosso tema de hoje é revisão administrativa bancária. Então, só pelo tema, a gente já sabe que essa revisão não é realizada dentro do Poder Judiciário, e sim é uma revisão administrativa. Eu queria que você falasse um pouco, Stefferson, do que é essa revisão administrativa, o que ela abarca? Tá. Bom, a revisão bancária ela já existe, né, já há muitos anos, através do judiciário, né? A revisão contratual é super natural. Pegar um contrato, todo contrato ele é sujeito a uma revisão. Então, no nosso caso específico aqui, nós vamos falar de direito do consumidor, porque a relação de banco e cliente está abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, nós vamos falar de uma revisão bancária que já existe, mas que no último ano, eu advogo na área de direito bancário já aproximadamente quase 10 anos, mas no último ano eu notei que cresceu muito o número de escritórios, advogados já atuando de uma maneira prévia, através do próprio banco, através da ouvidoria, e às vezes é possível chegar até o Banco Central, né? E isso é um prazo mais rápido do que um processo judicial, né? O processo judicial, para você fazer uma revisão bancária, ele é moroso, né? Hoje nós temos um processo eletrônico que está muito mais rápido, né? Assim, antes de entrar no tema, né, da revisão bancária administrativa, só fazer um resumo, né, de como é um processo judicial. Aí depois nós vamos para o tema administrativo, né? Até para mostrar
a vantagem de resolver esse tipo de litígio via esfera administrativa. Travou? Não, não, não. Se travar, só me dá um toque, que o seu está chegando bem limpinho para mim. Aí eu já dou uma pausinha aqui, espero. Né? Bom, o processo judicial de revisão bancária, via de regra, vai até o STJ, aí, em alguns casos, o STF. Né? Mas é feito 3, 4 agravos nos processos judiciais. Né? Estava dizendo do processo eletrônico, que diminuiu muito o tempo dos processos. Antigamente, aqueles processos físicos, imagina aquela coisa de porte de remessa, né? Aquela coisa de andar para o tribunal, para lá e para cá. Tinha processo que durava quase 10 anos. Hoje, a gente vê processo sendo resolvido com 3 a 5 anos. Né? Tem um que está demorando mas quase ainda 20 assim, anos. Ele está moroso. batendo na porta da segunda década, por se tratar de processo físico. Olha só. Físico, né? Então, agora você imagina essa coisa judicial, onde o banco agrava todas as vírgulas, todos os pontos, aonde ele tiver uma decisão interlocutória, ele está agravando, tá? E quando agrava, é recurso especial, vai, então toda hora está batendo. Tem processo judicial da revisão bancária que tem 3, 4 agravos que foi até o STJ, e muitas vezes, com todo o respeito aí, né, mas a gente tem nossa liberdade da profissão de falar, às vezes procrastinatório, sabe, doutor? Né, que não tem o intuito de reverter nenhuma decisão, tem o intuito só de embarrigar processo. Né? E vence o consumidor no cansaço, porque às vezes o consumidor está lá, depois de 4 anos, ele vai fazer uma jurisprudência, aí vem o banco, faz uma proposta de acordo, resolve o problema e não tem mais jurisprudência bancária. Você acredita isso, doutor? Olha só, né? É até interessante, até porque, se a gente for pensar, né, dentro de um processo, né, tanto com relação ao poderio econômico, como com relação a vários advogados que trabalham para banco, a grandes bancas que trabalham para banco, né? É realmente um grande desequilíbrio, né? E às vezes a pessoa, ela precisa continuar pagando esse financiamento, esse contrato, né? E para ela ainda ter que tirar custas judiciais, custa de recurso, né? É realmente muito complicado, né, Stefano? Imagino, muito. Então, a militância no processo judicial, ela se resume a realmente alguns poucos que não tem outra alternativa a não ser em ajuizar alguma ação mesmo. Mas e aí como fica? Existe cobrança abusiva num contrato bancário? Né? O que acontece? Né? Existe cobrança, não são todos, né? Precisa ser feita uma análise do contrato, precisa ser feito um laudo, né, com um técnico, um perito, uma pessoa de economia, de contabilidade, uma pessoa que tenha a capacidade técnica de planilhar aquele contrato e aquelas tarifas e demonstrativos de pagamento. O que é analisado? Tanto administrativo, aqui nós estamos falando, nesse momento, tanto administrativo quanto se fosse judicial, e se tem uma pessoa que não tem o relacionamento com a palavra administrativa, fora a justiça. Né? Então, toda vez que nós falarmos revisão bancária administrativa, é porque nós não estamos utilizando o poder judiciário, nós vamos utilizar aqui um caminho via próprio banco, própria agência, inicialmente, falar primeiro com o gerente da conta, é só para seguir um protocolo, porque dificilmente resolve ali no gerente da conta, mas nós, em algum momento, nós vamos precisar desse gerente, vou explicar já por quê. Depois nós vamos falar com o SAC, com a ouvidoria, e, via de regra, se resolve isso no SAC e na ouvidoria. Né? Dificilmente a gente chega a ter que ir a fazer uma reclamação no Banco Central. Esse seria o caminho de resolver uma questão através da esfera administrativa.
sem precisar ir no judiciário. É possível não resolver na esfera administrativa e ter que ir para o judiciário? É possível, certo? Mas é a minoria dos casos que eu tenho lidado, muito pouco, entendeu? Por quê? Porque o banco também, se ele entender que os nossos argumentos, nossas teses não são coisas, ele pode falar, não vou resolver. Bom, o que existe nos contratos bancários que é passível de ser revisado? Primeiro, o carro-chefe, que a gente chama assim, é os juros, né? Os juros, existe uma tabela no site do Banco Central, que é utilizada pelos peritos, né? Que o Banco Central coloca lá, delimita crédito pessoal de pessoa física, crédito pessoal de pessoa jurídica, capital de giro, contrato de financiamento de veículos, contrato imobiliário. Cada um desse tipo de contrato bancário é um produto que o banco coloca no mercado, né? E para cada um desses, o Banco Central coloca uma média mensal da taxa de juros, né? Então, ele tem lá 350 instituições financeiras que emprestam dinheiro através desses contratos bancários, né? E existe uma média, né? O judiciário, por sua vez, já é jurisprudência pacífica de que os juros ele não pode ser acima da média do mercado, né? Muito assim, que aí ele é abusivo. Então, esse é o primeiro, né? Porque esse vai dar um valor mais vultuoso na revisão. É até interessante, né? Você falando de juros, quando você fala de juros, né? Que é uma coisa que assombra todo mundo. O banco, ele é o único permitido a cobrar juros sobre juros, que são os tais dos juros compostos, né? E até a ter uma valorização maior do que 1% ao mês, né? Se você for colocar lá no seu contratinho, você com seu inquilino, né? Juros sobre juros, já vai dar ruim, né? E aí vai falar que, inclusive, anatocismo pode dar um baita de um problema. Mas o banco pode, né, Stephenson? O banco pode, hoje pode. Tem uma medida provisória, eu falo que é país de... Tem hora que eu vou ter que falar o que eu penso, né? Aqui é país de doido, porque é uma medida provisória de 2001, nós estamos em 2021, que permite que o banco cobre... de 2001, medida provisória de 2001, que permite que... 20 anos de medida provisória, né? A medida provisória é só o nome, né? Porque de provisório não tem nada, que permite que o banco cobre os juros sobre juros, desde que esteja constando no contrato que ele vai cobrar esse juros. Se tiver constando no contrato, é como se o cliente concordou e ele pode. A medida provisória de 2001 veio e fixou. Então, antes de 2001, a revisão bancária girava em cima disso aí, não pode juros sobre juros, né? Isso aí tem a tal da lei da usura, que é lá de 1900 bolinha, não pode. Mas depois de 2001 veio a medida provisória e fixou, olha, se tiver pactuado no contrato, pode, né? Essas coisas, para nosso foco aqui, são, né, importantes, a gente tem que falar, né, o que é revisado, mas é a parte técnica, né, a parte que o advogado ou o especialista vai cuidar, mas, de repente, o cliente, para ele, é um pouco indiferente, ele quer saber o resultado. Olha, meu contrato é de 300 mil, comprei um apartamento de 300 mil, quanto tem de cobrança indevida? Tem 30 mil, 10%. É isso que ele vai querer saber, né? Mas a gente aqui está fazendo esse apanhado. Então, os juros sobre juros é permitido desde que esteja pactuado no contrato, certo? Tem súmula do STJ que permite que o banco cobre os juros sobre juros. Agora, também tem súmula que permite
que não permite que ele cobre acima da média do mercado. Então, o especialista lá, o técnico, vai fazer o laudo, ele vai lá no site do Banco Central, é público, está lá, e vai chegar lá o contrato de financiamento de veículo no mês de janeiro de 2018. Qual era a taxa média do mercado? Está lá 1,6% de juros. Aí ele vai lá, olha o contrato, olha lá o extrato do contrato e está 3,2%. Banco privado. Os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eu aqui no meu escritório tenho encontrado muito pouco cobrança abusiva. Agora, os bancos privados a gente tem encontrado muito mais, né? Aí, olha lá, 3,2%. E o Banco Central estipulou. Então, já temos aqui 1,6%, 3,2%, já temos aqui 1,6%, o dobro, né? De cobrança, cobrou o dobro do que é a média do mercado. Isso vai ser revisado, né? E aí tem as taxas, algumas taxas também são indevidas, né? E tem alguns casos de venda casada, que é o seguro, né? O contrato, só uma coisa sobre o seguro, o contrato imobiliário é, por lei, obrigatória a cobrança de seguro de vida. Contrato imobiliário. Agora, outros não. Aí você for olhar, todos os contratos vêm com um segurinho ali, que você não tem como virar para o banco e falar, olha, eu não quero o seguro. Ele fala, não, é contrato de adesão, né? E o seguro tá, e você tem que comprar. E você compra, e às vezes está lá uma parcela de R$300 ou de R$3.000, e 10% da parcela é seguro. Então, seria venda casada, né? Taxas, vai de banco para banco, existe mais de 20 tipos de taxas que vêm em contratos bancários, que às vezes nem vêm nas próprias cláusulas. E existe caso, tá, em que é previsto, vamos lá, uma taxa de 1,6% de juros, e o perito vai lá, faz o cálculo e a taxa que está na parcela não bate com 1,6%. É mais, o contrato, existe caso que o Banco Central estipula 1,6%, no contrato vem escrito 1,6%, mas quando você vai pegar lá o extrato de evolução de pagamentos, o perito percebe que a taxa aplicada é mais que 1,6%. Então, é importante que se faça não só uma análise do contrato, como uma conta, efetivamente, para saber se aqui, primeiro ponto, claro, né, se aquilo que foi estipulado no contrato é o que realmente a pessoa está pagando. A gente vai pagando, né? Então, até brinco, falar, advogado, a gente tem que acaba fugindo do cálculo e depois a gente vai ver o quão é importante fazer cálculo na nossa vida, né? Mas, de modo geral, as pessoas, na hora que elas assinam um contrato, elas não vão ficar lá somando. Até eu ouso dizer, uma pessoa que seja um economista, na hora que ele vai pegar um empréstimo, está lá desesperado, porque, na verdade, a gente sabe, né? Ainda mais na situação que a gente se encontra hoje, a pessoa está lá querendo resolver o problema dela, é o que tem na frente. Nem o próprio economista, diante de algumas situações, para somar, para multiplicar, para diminuir, para dividir o que for, para poder ter certeza se aquele contrato realmente está sendo cobrado de forma correta, né? Então, isso que a pessoa ele vem falando, eu acho que duas coisas muito importantes, né? Que, com certeza, a gente precisa, de fato, de auxílio, né? Não adianta, talvez, a gente querer, não é um mais um, né? Não é a gente fazer compra no mercado e só somar, né? Essa conta não é tão simples assim. A gente precisa de um auxiliar, e às vezes até o advogado precisa também de um profissional, como o Stephenson falou, de um contador, de um contabilista, né? De um economista, para estar podendo gerar esse demonstrativo de cálculo. Mas então, o primeiro ponto o seu contrato está de acordo com o que é praticado no mercado, né? Essa média do mercado. Segundo ponto, a sua parcela está efetivamente condizente com aquilo que está no seu contrato? É isso, Stephenson? É exatamente. Perfeito.
Que bom, né? Tô aprendendo É, aqui. tá vendo? Você vê, não tem muito, não é tão complicado, né? E aí, nesse ponto, a maior atenção é de que vai precisar de um laudo. Você tem um contrato. A primeira coisa é que você vai precisar encontrar um perito, um especialista, né? Que vai Para saber se de fato analisar. está errado ou não, né? Isso. O mais importante é que ainda também, como toda e qualquer profissão, existe profissional e profissional, né? Existe o perito que não vai fazer também da forma com que eu estou falando aqui, entendeu? Vai fazer de outro jeito, cada um vai fazer de um jeito. Eu já vi muito na internet, quando eu fui procurar um parceiro, né, para trabalhar comigo, sites de contador, né, que fazia, que estava lá, olha, o que é revisado? Juros sobre juros. Falei, mas juros sobre juros está permitido desde 2001, então já não vou contratar esse profissional, tá vendo? Você sabe que você está me falando uma coisa, e eu tenho certeza, gente, que quem tá nos ouvindo já ouviu alguma propaganda nesse sentido. Eu faço revisão bancária, né? Juros abusivos, né? Entre em Uhum. contato com a associação Reduz a sua tal, dívida pela metade. reduz a sua. Cuidado, gente, porque como o Nossa, é um Stephenson falou, absurdo isso, um né? absurdo. Não é todo contrato que está errado. Vamos parar por aí, né? Então, é Não é. preciso, de fato, fazer uma análise primária, passar por uma pessoa que entenda do negócio, e como o Stephenson falou, tem que entender do negócio, porque não a gente mencionou aqui, o seu contrato de locação com o seu inquilino tem uma regra X. O contrato com o banco tem a regra Y. Não dá para você colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, a pessoa ela precisa entender daquilo. Mesmo um economista, mesmo um contabilista, que se preste a fazer esse tipo de cálculo, ele tem que entender desta parte bancária, não é isso? Sim, sim. E não, igual eu volto a dizer, não é tão complicado, né? Mas igual eu volto a dizer, no meu caso, eu tenho a especialização em direito bancário, né? Na parte jurídica e judicial, fora também um monte de poste que eu já bati na minha carreira, né? Nessa área. Porque Toda essa eu falo assim, porque do experiência, lado de né? lá tem nada A menos. pessoa tem mais de uma década No só lado trabalhando com isso, imagina só. do lado de lá tem nada mais, nada menos do que uma instituição financeira, né? É quem manda, né? Quem domina o capital, né? São banqueiros, né? Então, lá do lado de lá, não vai ser, não, igual eu brinco assim também, você não vai chegar aqui com um contrato de, não sei, 1 milhão, e nós encontramos de cobrança indevida 150 mil desse 1 milhão está indevido e falar, olha, tá aqui, ó, o instituição financeira, já encontrei, estou falando via administrativa, sem processo, através de ouvidoria, saque, né? Ele vai virar para você, tá bom, me dá o número da sua conta que eu já vou transferir essa cobrança devida. Não imagina, não é nada disso, né? Então, aí nós vamos entrar nessa parte agora. Aí depois que você encontra o que é cobrança indevida, aí vem a outra parte. Então, o recomendado, antes do laudo, é ter um especialista em direito bancário, porque são duas partes. O advogado entende da parte legal, jurídica, e o contador, o economista, o perito vai entender da parte da matemática, o advogado entende. O advogado não vai pegar e fazer aquele planilhamento e achar ali cada centavo que foi cobrado errado, né? Ele vai entender que pode, não pode, está na lei, está aqui, está pacificado, tem súmula, e o cara vai fazer o que o advogado pedir. Por quê? Porque eu falo assim, porque hoje, se eu chego para um contador, eu falo, mas o que você vai analisar? Você fala, vou analisar juros sobre juros, vou analisar isso. Não, isso não precisa, não vou falar para ele se é certo ou errado, porque ele vai ter a opinião dele. Mas para o laudo que eu quero,
eu vou falar, olha, isso para mim não precisa, isso aqui eu quero que você analise isso, isso e isso. Aí ele me dá o laudo que eu quero, quando o banco falar que está errado, eu falo, não. Aqui, é assim, aí eu vou fazer a negociação com o banco com o embasamento. E aí faz total diferença. Faz total diferença, porque o banco vai virar e vai falar, não, mas olha, está no contrato. Os primeiros argumentos que o banco fala é isso aí, está no contrato. Ele assinou o contrato e está no contrato. Não, mas aí a gente começa a falar, olha, então vou na ouvidoria, né? E o banco ele não, para ele não é interessante receber muita reclamação no Banco Central, porque multa, né? Ele recebe multa, e multas não são baratas. E também diminui também o score dele. E quando diminui o score do banco, ele perde capacidade de emprestar dinheiro. E é tudo que ele não quer. Perder capacidade de... Todos os movimentos das instituições financeiras estão em torno disso aí. Capacidade de emprestar dinheiro. Você quer ver um exemplo? Operação mata-mata, que é aquela operação de que o banco te emprestou um dinheiro num contrato, você ficou inadimplente, né? E ele te chama para fazer um outro contrato, fala, mas você precisa só dar um sinal. O gerente fica desesperado, mas você tem entrada. Porque no momento que você der a entrada para ele, de um outro contrato em cima daquele, ele te tirou da inadimplência. Seu contrato não está mais como inadimplência na agência. E quando ele te tira da inadimplência, aumenta o score dele perante o Banco Central, aumenta a capacidade dele emprestar dinheiro. Quanto mais inadimplência dentro do banco, da agência, menos ela pode emprestar dinheiro, né? Então, eles ficam... mas aí você paga uma, não paga duas, três, daqui a pouco ele te coloca outro. Você tem entrada, aí o cara dá uma entrada, te tira, mas o cara também está preocupado só em ficar com o nome limpo, ele não quer ficar com o nome sujo. Que é aquela famosa bola de neve que muita gente vive, já viveu ou ainda vai viver, pega de um, paga no outro, não quer ficar com o nome sujo para não perder crédito e fica só se enrolando, e o banco está adorando. Está adorando, porque para ele você entrou com 10 mil de entrada naquele contrato, mas ele emprestou 100 mil. Né? No balanço dele está lá, 100 mil, 1 milhão. E você só botou 10 mil. E ele está adorando aqueles títulos tudo circulando, e depois, se pagar, não pagou, ele tem um monte de ferramenta, né? Empresa seguradora, E o consumidor se dívida enforcando, podre. Né? E o consumidor se enforcando, e ele... Fugimos um pouco aqui. Mas... Não, mas até você estava falando dessas seus inconformismo, tal, da gente falando dessa primeira análise, desse primeiro requisito a ser analisado, que é a questão dos juros, né? E o Stephenson deixou bem claro que o banco pode cobrar juros sobre juros, o problema não está aí, e sim em qual a taxa de juros, enfim. Isso. Até realmente, quando a gente tem uma visão fora do país, aqui nós brasileiros ficamos felizes, em especial o empresário, quando você tem uma taxa de 4% ao mês no empréstimo, né, de juros, na verdade, taxa, juros, que isso não vai virar só 4%, obviamente. Enquanto você vai para a Europa, são 6% ao ano, né? Então, até tinha um bochicho de alguns bancos internacionais e o Brasil sustentava esse banco internacional, não sei se é verdade, né? Mas no mundo inteiro, tamanha o ganho, né, dos bancos no nosso país. Então, realmente, a questão dos juros aqui no Brasil é de ficar inconformado mesmo, né? Mas é muito importante que você peça, então, primeiro sinal é os juros? Mas cuidado, não é a questão dos juros sobre juros, né? Então, a gente tem que tomar bastante cautela. Você falou que a análise é feita com base no Código de Defesa do Consumidor. Uma empresa pode ser consumidora? Eu posso fazer essa mesma análise para o empréstimo, aonde a empresa
que está sendo beneficiada, às vezes até porque, gente, nós sabemos que a maior parte das empresas no país são pequenas e microempresas, né? Mas a maior parte, acho que cerca de 90%. Então, você imagina diante ficar um ano sem faturamento, ou com faturamento lá embaixo, tendo que pagar imposto, tendo que pagar funcionário, e às vezes aquilo é a vida da pessoa. Às vezes é até interessante, às vezes ela fala assim, mas a pessoa é empresária. Às vezes aquilo é a vida, é o sonho da pessoa. É muito mais do que uma empresa. Por trás daquela empresa tem famílias, aquela pessoa se sente responsável pelo pagamento de salário e etc. O que ocorre? O que ela vai fazer? O primeiro momento que ela vai fazer, não tem dinheiro, vai falar, não, vou fechar as portas de todo mundo? Não, o que ela vai fazer? Se socorrer do banco para tentar ganhar fôlego. Quando ela se socorre do banco para ganhar fôlego e pede empréstimo, ela é considerada consumidora, Stephenson? Sim, claro. Consumidor, destinatário final do produto que o banco fornece, que é o empréstimo. Então, pessoa jurídica. E a doutora falando agora me fez aqui, eu tenho alguns casos, tá? Você imagina as empresas que, desde março do ano passado, que atuam com turismo. Eu tenho aqui um caso específico, recente, de uma empresa de transportes, né? Eu tenho alguns casos de empresas de transportes, alguns mais emblemáticos, outros um pouco menos, porque transporta funcionários, né, do litoral aqui para a capital, do litoral de São Paulo para a capital, né, sobe imigrantes, desce imigrantes, para as empresas, Berrini e assim vai. Diminuiu porque tem muita gente home office, mas ainda tem alguns que precisam vir, então ela ainda não perdeu totalmente o contrato. Imagina, né? Mas, coitado de quem digamos, faz reduziu o transporte escolar. Contrato por um terço, certo? Agora, tem casos, tem um emblema, igual está falando, tem um caso emblemático aqui que fazia transporte para hotéis, fechou, total. Faturamento da empresa aí de transporte de ônibus, minivans, tinha uma frota, né? Empresa grande, né? Que tinha uma frota de ônibus e minivans, faturamento perto de 1 milhão antes de março do ano passado, né? E depois de março, zero. Zero, você imagina isso. Imagina, né? A cabeça e da aí pessoa, foi quando né? eu Não é conheci só a questão financeira, eu conheci ela esse mexe cliente, com a vida da pessoa, né, Stephenson? Sim. Nós estamos fazendo uma auditoria nos contratos dessa empresa aí, nos últimos 10 anos, né? O Código Civil, no artigo 206, agora me foge exatamente o artigo, mas no Código Civil, isso pela via administrativa é possível revisar os últimos 10 anos, né? E pela via judicial os últimos 5 anos. E ainda não terminamos, mas em alguns contratos... Doutora, quanto tempo a gente ainda tem? Porque senão não falando aqui... Não... Temos 20 minutos. Não, então... alguns contratos que chegavam perto de 2 milhões aí no total, foi encontrado pouco mais de 300 mil de cobrança abusiva, e está em negociação, né, nesse momento. E esse empresário está, né, louco com vacina, né, louco com que o mundo volte ao normal, né? Já vendeu ônibus, já mandou funcionário embora, já reduziu o custo de tudo quanto é lado, porque é impactante, né? Você tem um negócio próspero e de um mês para o outro não tem mais, né? Mas fora esses casos de empresas que estão vivendo isso é real, né? Existe também os empresários que às vezes não estão numa situação tão drástica igual essa, mas que afetou, né? E que precisam reduzir custos. E igual eu estava até falando com a doutora um pouquinho antes de começar a live, às vezes o hábito do empresário um dos primeiros lugares que ele vai olhar é folha de pagamento. Alguns, né, vai ali e fala, puxa, preciso reduzir custos, começa a olhar aqui, olhar ali, não consegue. Uma hora ele bate na folha de pagamento, mais cedo ou mais tarde vai fazer parte.
Mas nos empréstimos bancários, né, o que ele tem no empréstimo bancário? Ele vai na agência, fala para o gerente que não está conseguindo pagar, que está precisando de alguma coisa, o gerente pega toda aquela dívida dele, dá um outro contrato com a parcela mais barata, né, para ele, mas coloca juros de novo, ou seja, aquilo que ele já tinha pago ele já está virando... A impressão que ele tem é que ele reduziu o custo, mas ele não reduziu o custo, ele baixou a parcela, mas os juros que ele vai pagar ficou maior, entendeu? Então, tudo é de caso para caso, tudo tem que ser analisado. Por exemplo, eu já conversei com clientes que vão virar e falar assim para mim: mas, doutor, eu estava com a intenção de fazer um financiamento imobiliário daqui a 3 meses, então eu fico preocupado de fazer revisão bancária e o banco depois não querer me liberar meu financiamento do imóvel que eu vou comprar. Aí, né, eu já falo, então não faz. Se mais importante para você nesse momento é fazer o financiamento, faz o financiamento e depois você revisa o contrato, né? Pode. Você pode revisar o contrato a qualquer momento. Ah, doutor, não posso pagar uma parcela de revisar? Pode, né? Por que não? O contrato, você acabou de entrar e já vou revisar. Pode. Então, isso é de caso a caso, né? O empresário, como a gente está falando de empresário, o empresário que gira muito, que toda hora está utilizando e tem essa preocupação de se vai ter problema com o banco depois, né? Se o banco vai... via de regra, as negociações através da esfera administrativa é basicamente assim. No que eu faço, no que eu conheço, eu nunca vi um caso, certo, de reduz a sua dívida pela metade. Nunca. O que eu vejo... Mágica. Nunca. Estou falando... O que eu vejo é coisas assim, olha, 5, 10 a 20%, 20% banco privado, veículos, sabe? Mas vamos pensar, 20% em 100 mil já são 20 mil reais. 20 mil né? reais. É coisa pra caramba. Em 1 milhão, 200 mil reais. O cara pegou 50 mil, tinha que pagar 80, está pagando 100. Isso eu vejo, certo? Isso eu vejo. Exemplo, um caso de empresarial que eu vi, né? Que nos últimos 10 anos a empresa girou em empréstimo, diversos tipos de empréstimo bancário, nas casas 6 milhões. Revisou 400 mil, 400 e poucos mil, né? Mas, quando nós vamos chegar para o banco, falar, olha, tem aqui um laudo dizendo que tem 400 mil reais cobrado indevidamente no contrato. O banco vai vir e falar, não, vamos fazer uma proposta. 200 mil, vamos resolver isso, certo? Se o cliente quiser, resolve, entendeu, doutora? Uhum. Agora, se ele não quiser, judicial. Aí não tem outro jeito. O banco fez a última proposta dele. Só que ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, não, vamos resolver isso aqui, não sei se o empréstimo estiver ativo, isso é importante também, se o empréstimo estiver ativo, aliás, se o cliente tiver contratos ativos junto à instituição financeira, ele não vai devolver dinheiro, depositar dinheiro na conta, e vai diluir nas parcelas vincendas, né? Mas o que é bom, às vezes dá uma carência, 3 meses, 6 meses, e dilui o restante nas parcelas vincendas, porque, imagina, você olha o teu saldo devedor junto ao banco, não sei, tem lá 200 mil de saldo devedor, e você está reclamando de 40 mil que ele cobrou a mais, certo? Ele não vai te devolver 40 mil na tua conta, sendo que você ainda deve 200 para ele. Não tem o menor sentido. Ele vai diluir, você vai falar, não, mas peraí, dá uma carência, a parcela é de 5 mil, dá uma carência aí de 4 meses, 20 mil,
deixa ele sem pagar 4 meses e os outros 20 mil você dilui nas parcelas. O que é bom, o cara está procurando reduzir custo, o empresário. Tomar fôlego, né? Está procurando, né? Hoje em dia, Pegar né? um Essa coisa de fôlego. falar, preciso tomar um fôlego, né? Parar um pouco de pensar nessa Precisa de um conta. fôlego. Ele precisa de um fogo. Então, surte muito efeito, né? E contratos quitados, aí é possível, né? Em alguns casos, dependendo de banco para banco também, o banco tem que restituir algum valor em conta corrente, né? Mas a grande sacada aí é que, se tiver empenho, né, você consegue ter uma resposta disso aí em aproximadamente 120 a 180 dias, de 4 a 6 meses. Né? 4 Bem meses diferente de um processo judicial, né? Muito. Outra, não tem custos, né? Não tem custos judiciais. Dependendo da situação, é possível negociar contrato de honorários no êxito ou algum valor simbólico para subsidiar aí o trabalho inicial. O que o cliente teria de despesa para poder fazer uma revisão bancária é o laudo, mas para fazer judicial ele vai ter que ter também, né? Então, seja via extrajudicial, administrativo, seja via judicial, ele vai ter que pagar um laudo. Não tem jeito. Agora, compensa, porque se depende do contrato que a pessoa tenha. Poxa, imobiliário, se você for pegar na capital igual São Paulo, é muito comum um apartamento de 300 mil reais, sabe? Imagina quantos apartamentos de 300 mil reais. E você achar aí, sei lá, 10%, 15% de um contrato, tirar 30, 40 mil de um contrato de 300 mil reais, vale a pena? Vale. Né? Empresário, vale a pena ele olhar tudo que ele... É dinheiro no cofrinho dentro de casa que ele não está sabendo, dentro da empresa dele ele não está sabendo. Às vezes tem lá um monte de... Ele preocupado em para com isso. Para qualquer empresário, se entrasse e injetasse hoje 200 mil de dinheiro que ele não estava esperando dentro da empresa dele, interessa, né? Qualquer valor, né? Então, além de reduzir custo, tem esse viés de Benefício, né? recuperar dinheiro, né? Uhum. De Me recuperação fala de uma coisa, crédito, Stephenson. entendeu? De Então, valores. tem a questão dos juros, tem algumas tarifas também Certo? que todas as tarifas são devidas, ou eu posso também discutir nessa Tem revisão mais de 20 administrativa a tarifas, tarifa? tem mais de 20 tarifas que os bancos cobram, cada um com nome, né? Só que são os valores menores. Né? O grosso mesmo está na média dos juros. Por exemplo, às vezes você vê no seu contrato lá, taxa de abertura de crédito, a TAC, né? R$200, R$800. E você vai olhar os juros, R$15 mil, certo? Então, mas, quando você tira R$15 mil, quando você tira uma venda casada, pega um contrato de 48 meses que cobrou R$200 de venda casada. Então, R$200 por mês, vezes 48, vai dar 9.600. Então, você acha 15 mil de juros, 9.600 de venda casada e 200 de TAC, né? Tudo dinheiro seu que o banco estava ficando, não estava te passando, ou estava te cobrando indevidamente. Aí eu volto a dizer, infelizmente, no nosso país isso acontece e fica essa impunidade, né? Porque em país desenvolvido, país de primeiro mundo, não acontece isso. Ou se acontece muito pouco, porque lá as multas realmente são aplicadas e o banco lá não E brinca. até para quem não sabe, isso. né? Os bancos devem muito para o governo também, né? E até essa realmente quando a gente fala, claro, né, que qualquer atividade empresária
tem um objetivo de lucro, a gente não está aqui falando que o banco não tem que ter lucro, né? Mas até que ponto, né? Então, uma coisa é a questão filosófica, de a gente ficar revoltado, se a gente fica comparando, de fato, as taxas de juros brasileiras com as taxas de juros europeias, com as taxas de juros até americanas, realmente a gente fala, poxa, né? O que será que não acontece aqui no Brasil, né? Então, isso é realmente uma indignação acho que de qualquer pessoa que compare, né, uma coisa com a outra. Mas outra coisa é você realmente analisar o seu contrato. Então, se o Stephenson, ele fez uma observação assim, extremamente pertinente. Às vezes, por não saber olhar direito, de repente ver que aquilo tá fora do mercado, aquilo tem abusividade, né? Ao invés de tentar resolver essa situação com o banco, se corta um funcionário, né? E se corta um funcionário, a gente está falando de cortar um benefício de uma família, né? Então, é muito importante a gente parar nesse momento. É difícil, é complicado, mas eu acho que essas dicas que o Stephenson está passando para a gente hoje, elas são muito importantes, seja você que tá lá com a sua empresa, numa situação enforcada, ou numa situação em que você está vendo aí o que está acontecendo com a maior parte das empresas, né, para que não chegue em você, ou ainda que você tenha um contrato imobiliário, né, é importante você parar, analisar, para ver se de fato você está tirando de um lugar onde não deveria, né? Então, para isso você Pois precisa é. de profissionais como o Stephenson, como toda a equipe aí que tem por trás, porque a gente precisa desses paralegais, economistas, contabilistas, enfim, que possam dar subsídio para a gente, né, Stephenson? Para que faça a coisa certa. Sim, Não caia em marmelada, gente. Tem muita marmelada aí anunciada, né? é isso aí. Tudo é momento. Tem empresas que não tem mais o que fazer, não sei correr atrás. Outras ainda têm fôlego para aguentar pagar juros para o banco, né? Mas não precisa chegar a ficar Mas importado, né? sinceramente, eu acho desnecessário. Se tem só um banco, você está trabalhando só com um banco, um empresário, mas eu só trabalho com isso, para com isso. Já começa a criar relacionamento com outro, logo, agora, já vai em outra agência, cria relacionamento. Tenha sempre 2, 3 bancos, sabe? Não fica escravo de um banco só. Porque eu entendo o empresário, eu converso com muito empresário. Às vezes ele precisa ali daquele momento da empresa dele, o banco, independente da taxa de juros que ele coloca, o cara está disposto a pagar. Entendeu, doutora? Olha, Que é aquela história, doutora, né, Stephenson? A pessoa que ela o quer cara paga, resolver, né? A maior parte ele da paga o população preço. brasileira não quer dever, né? Então, não é que, ai, olha, Isso. eu quero deixar de pagar. Não, a pessoa, ela quer pagar, seja ela empresária, seja ela pessoa física, né? Ela quer pagar. A única coisa é que, às vezes, ela, nessa ânsia de querer resolver a situação, ela acaba entrando num buraco sem fundo, né? E Pois precisa de alguém que ajude. é justamente o que eu ia falar, porque o cuidado com esse liame aí, né, de eu quero pagar e está sendo empurrado por um buraco, por uma estratégia empresarial agressiva, que são as estratégias empresariais dos bancos para colocar o contrato, para ele não ter, para ele diminuir a quantidade de inadimplente, entendeu, doutora? Olha só, Aham. às vezes o empresário está achando que está sendo bom e o banco está só preocupado em que eu preciso reduzir meu percentual de inadimplência aqui, está muito alto. Liga lá, fala para ele que tem uma condição boa aqui de reduzir e ele ficar adimplente, entendeu? O gerente liga. Ô, fulano, é o seguinte, sabe aquele que você está
atrasado, vem aqui que nós vamos fazer um negócio bom e te tiro da inadimplência. Ele não está preocupado se você vai, se a sua empresa está com... Ele está preocupado com a dele, com a empresa dele, com o banco dele, com a agência dele. Esse liame ele é muito sério, né? E agora, eu volto a dizer, não fique escravo de um banco só, certo? Tenha sempre 2, 3 para você trabalhar, porque se você quiser revisar 2 e deixar um para revisar depois, você pode. Não necessariamente depois de uma revisão administrativa, né? Você está negativado com aquele banco, não necessariamente. Você está revisando sem justiça, sabe? Amigavelmente, junto à sua agência, junto à ouvidoria do banco, então não fica negativado. Não necessariamente. E no mais, doutora, E aonde a gente ter pode te cuidado, né, encontrar, com o que está Stefferson? fazendo, né? Onde é que a gente pode te encontrar? Olha, meu nome Por exemplo, não é tão comum, né? Eu tenho não é Facebook, tenho não. meu escritório de advocacia, tenho o Facebook, né, que é Stephenson dos Santos. Tem o meu Instagram, que é o stephenson.adv, meu e-mail, stephenson@aep.adv.br. Tem o site do meu escritório, que é www.aepadvogados.net. Estou à disposição, se precisar de algum apoio aí para resolver alguma questão, estou à disposição. É até interessante, viu, gente? Como eu tinha falado anteriormente, né? Estou tentando aqui pegar todas as pessoas que estão vendo a gente, mas estou brigando aqui com o telefone, viu, gente? Viu o André Travassos, o Rogério Arcuri, porém, que fizeram comentários, né? Ele diz assim, consumidor final é quando é interrompida a cadeia de circulação de bens ou serviços. Então, na verdade, assim, Parabéns. você está lá responsável, aquele dinheiro vai entrar para você, né? Está lá até durante um tempo, né? Viu, André? Quiseram os bancos, eles queriam tirar a aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, dos contratos bancários. Aí eles, né, com uma força dentro, né, da Câmara, aprovaram um código do consumidor bancário. E depois acabou, o Poder Judiciário acabou refutando isso e aplicando o Código de Defesa do Consumidor, mesmo para os casos onde tem empresa envolvida, mesmo para os casos onde tem a pessoa física envolvida. Então, o fato de ser banco é consumidor, de acordo lá com o artigo 2º e 3º, se o banco é considerado fornecedor e a pessoa que está contratando com o banco é considerado consumidor, não tem que se discutir com relação à aplicação do CDC. Mas tentou-se durante um Isso é tempo aí, pacífico. né? Querer lançar esse Código de Defesa do Consumidor bancário, que não tinha defesa nenhuma, pelo contrário, né? A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele é um código, uma lei exaltada na maior parte dos países no mundo, né? Então, ele realmente é muito bom, basta que se cumpra, né? Às vezes a gente tem leis boas, mas elas precisam ser cumpridas, e às vezes a gente precisa de uma ajudinha aí, de uma forcinha, né? Seja administrativa, seja judicial, aí fazendo essa revisão, como o Stefferson falou, para que abram-se os olhos e que se cesse algumas abusividades, né? Muitas das vezes inseridas sem o conhecimento, a anuência desse consumidor, uma motivação aí dessa revisão. Stefferson, então, olha, gente, diga-se de passagem, eu chamo ele de Stefferson, ele já deve querer me matar durante muitos anos, né? Até vieram falar para mim, Thaís, não é Stefferson, é Stephenson, né? Aí eu falei assim, não adianta, eu vou continuar.
tem jeito, já Eu não peguei ligo, não, mania, não tem porque jeito. tem vezes que... Mas o nome é fácil de achar, tenho certeza. E como eu falei no início, para quem acompanhou o início da nossa live, o nosso convidado, ele é uma pessoa que gosta de ajudar pessoas. É uma pessoa que está, que atua em prol da advocacia como poucas pessoas que eu conheço. Apesar de ser bem mais jovem do que eu lembro que uma vez estava eu no, a gente estava, né, por conta de questões de OAB, enfim, né? Eu falei assim, gente, a garra que esse rapaz tem, agora já está ficando velho também, né? Mas que aquele garoto tem, é realmente fantástico. Eu acho que é algo que a gente precisa de inspirações, né? Então, eu nunca falei isso para ele, estou falando aqui em público. Eu acho que essa garra, essa vontade, eu sempre falo muito, né, da pessoa ter tesão naquilo que ela faz e tal, e eu tenho a oportunidade de trazer aqui às terças-feiras pessoas exatamente com essa garra. E o Stephenson, com esse jeitinho, né, de menino dele e tal, né, ele tem uma garra muito maior até do que talvez ele mesmo tenha ciência, o que ele transmite para as pessoas. No Marcos Gabi que está me assistindo, a Sueli, que sempre nos acompanha, tal, vai poder endossar o que eu estou falando exatamente por isso, por essa garra, por essa vontade. Eu tenho certeza, você, advogado, jovem advogado, que fala, olha, me perdi aí, poxa, Stephenson, quero fazer uma revisão, eu tenho certeza que você entrando em contato com ele, ele vai estar lá te auxiliando. Stephenson, um grande beijo, foi assim maravilhoso. Eu sempre aprendi mais um montão com o nosso convidado de hoje. É sempre muito bom estar com você. E eu espero que as pessoas que estejam, que a gente tenha passado, né, um pouquinho de informação para que nesse momento tão difícil, tão complicado, né, onde a gente vê tantas tristezas, pessoas com problemas financeiros, problemas sérios de saúde, né, que a gente possa ter deixado uma luzinha lá no fim do túnel e falar assim, ó, dá para fazer diferente, né? Então, Stephenson, muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço novamente, né, as palavras. Quero também dar parabéns, né, doutor, esse instituto, né, o Instituto Thaís Jurema, que para mim é de verdade uma honra, né, de estar aqui, né, onde já passaram e vão passar ainda muitos renomes aí da advocacia paulistana. Então, para mim é uma honra de verdade, a recíproca é verdadeira. Tenho muito carinho e admiração pela doutora. E agradeço a todos que participaram, né? E espero aí ter contribuído de alguma maneira aí com um assunto que eu gosto e que eu acho muito relevante aí para a nossa sociedade, né? Um problema muito sério essa questão aí de cobrança abusiva e contato bancário. Tá bom, doutor? Então, estou à sua disposição, muito obrigado, gente. Na próxima semana, não vou estar aqui nesse canal, mas vou estar lá com o pessoal da OAB da Lapa, a convite do nosso querido presidente da OAB da Lapa, o Luiz Rogério. Vamos estar tratando um pouquinho de como a gente pode fazer uma advocacia diferente, né? Então, para quem não viu ainda, conecte a gente lá, se inscreva pela OAB da Lapa, tá? Então, pela OAB da subseção da Lapa, a gente vai estar falando de inteligência jurídica. Então, terça-feira, nossa live não é aqui pelo ITJ, vai ser lá pela OAB da Lapa, mas eu espero vocês, tá bom? Beijo, Stephenson. Beijo, pessoal. Espero vocês aí na próxima terça-feira. E, gente, ó, como é que fala mesmo? Spoiler, né? Vou dar um spoiler para você. No mês. Vamos dar spoiler. No mês de maio, a gente vai fazer as nossas lives de terça-feira dedicada a condomínios. Então, durante toda a terça-feira do mês de maio, nós vamos tratar de assuntos relacionados a condomínios. Vamos começar na primeira terça-feira do mês de maio, tratando sobre responsabilidade civil e criminal do síndico.
e vamos tratar sobre crime dentro de condomínio, vamos tratar de questão de cobrança de dívida, como é que faz tanta questão aí com relação à pandemia, né? Esses ânimos exaltados, porque realmente a gente está passando por um momento difícil. Como é que a gente faz para lidar com isso? Como é que o síndico faz? Como é que o condomínio faz para lidar com algumas situações? Então, no mês de maio, a gente vai ter um mês dedicado a condomínios. Beijo, beijo, gente. Beijo, Stefferson. Obrigado. Aguardo vocês. Próxima Valeu. terça-feira, OAB da Lapa. Show. Obrigado. Um abraço a todos.